Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nosso Deus maravilhoso, que nos sustenta pelas mãos, porque sem esse Deus a gente não faz nada. Sinceramente, eu fico tolhido. As minhas esperanças logo acabam. A minha esperança é no Senhor, né? Este lugar é do Senhor. Amo esse Deus maravilhoso. E é por isso que estou aqui toda quinta-feira para falar desse Deus, que não existe outro Deus maior nem melhor do que esse Deus, né? Eu queria hoje comentar alguma coisa com vocês sobre esse período que nós estamos, né, passando agora, que vamos entrar, né, numa visão espiritual que eu quero passar para a igreja, né, que eu sinto, por mais que a gente ache que somos espirituais, nós precisamos renovar nossa espiritualidade, porque nós vivemos nesse corpo, nessa carne, ele é único, amém? E nessa carne, né, vocês? A gente vive numa pressão psicológica muito grande nesse mundo, e como Jesus disse, a carne é fraca, né? Ou seja, ela é fraca no sentido de que ela se dobra muito facilmente, a gente é tendencioso a viver na carne. E eu prefiro, né, viver no Espírito. Paulo preferia viver no Espírito. E para isso, amados, nós precisamos matar a carne, né? E o nosso bispo, ele teve uma visão muito boa, bacana, de fazer com que a nossa igreja, né, a sétima região, tivesse esse propósito de estar jejuando e orando, para que nesse período nós possamos renovar as forças da igreja. E o que eu imagino sobre todo esse aspecto é que eu vou estar orando aqui na minha casa, jejuando e orando, e eu sei que vai ter um lá em Itaperuna, vai ter um lá em Cordeiro, vai ter um em Friburgo, né? Vai ter um em Campos, vai ter outro em Cabo Frio, vai ter outro em Teresópolis, Petrópolis. Um não, vários. Eu fico vendo qual é a visão de Deus para isso, né? Qual é a visão de Deus? Subir naquela nuvem de glória, subir naquele poder de Deus para o nosso Deus, vendo que tem uma nação, 100 mil pessoas, uma nação, mas é um grupo muito grande que está movendo oração ao alto. E com certeza Deus vai nos atender. Então eu achei aqui um texto muito bacana, que eu admiro muito, inclusive a gente vai estar lendo isso aqui no grupo, na nossa leitura bíblica do ano, né? Nosso propósito de ler a Bíblia um ano. Eu quero ver Atos capítulo 13, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo estava aqui, não era nem Paulo ainda, era Saulo, Saulo de Tarso. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos, os despediram. Amados, para se tomar uma decisão dentro da igreja, para colocar Paulo, ou seja, Paulo e Barnabé a serviço do reino, jejuando e orando, impõe nas mãos sobre eles, os despediram. Então, há um mover na igreja através de jejum e oração. Eu sempre tenho batido nessa tecla, uma coisa que é fundamental. O princípio do meu ministério foi através de jejum,
eu nunca deixei de jejuar, sempre esporadicamente, eu não tanto quanto antes, mas eu preciso voltar. Em virtude da minha saúde e tudo, mesmo assim eu tenho jejuado, tenho orado e colocado diante de Deus, né? Eu não vou, domingo de manhã, por exemplo, eu não consigo ir, eu não vou tomar café, eu vou sempre em jejum, né, para a casa do Senhor. Então, não somente esses dias, o John Ed jejuava quartas e sextas-feiras. Então, todo ministério, para ser abençoado, precisa do jejum e da oração. O jejum significa deixar de se alimentar na carne, deixar de você, que a sua visão, que a sua mente não fique voltada somente para a visão carnal, para aquilo que nós possamos estar somente comendo, bebendo, se distraindo, pensando nas coisas da carne. Né? O apóstolo Paulo disse claramente em Gálatas, né, sobre as concupiscências da carne, a concupiscência e a vida no Espírito, né? Os prazeres do Espírito não é o fruto do Espírito. Então, são duas coisas totalmente antagônicas. Elas se degladiam, elas lutam entre si. E quem tem que prevalecer? É o Espírito Santo de Deus. E para o Espírito Santo prevalecer, nós precisamos estar fracos na carne. Quando eu jejuava 3, 4, 5 dias direto, eu sem comer nada, eu sentia fraco. Quando eu levantava da cama, eu tinha que levantar devagar, essas coisas assim. E aí eu sentia a fraqueza, mas eu me sentia muito mais perto de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Isso é uma coisa que Deus quer fazer comigo, com você. A paz do Senhor, Edna, há quanto tempo? Deus abençoe você e o Edmilson. Aparece lá na igreja, minha irmã. Abençoa a sua família, Edna. Glória a Deus pela sua vida, pela vida. Vocês sempre foram queridos por nós, sempre será, tá? Edna, Edmilson, seus filhos, oramos muito por vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Abençoe a vida da Valquíria, da Rosângela, em nome de Jesus. Então eu vou ler esse texto aqui, né, que eu falei, que eu li com você, e nós vimos aqui logo em seguida, mas que o inimigo começa a degladiar contra Paulo. Por quê? Porque o inimigo vê que o homem de Deus ali está presente, ele é luz, onde há luz não há trevas. Então Deus quer fazer com que a igreja se move pelo Espírito, e para se mover pelo Espírito, amados, os dons, eles afloram. A sabedoria de Deus, ela vem para nós, né? Você lembra quando Daniel jejuou 10 dias, ou seja, comendo só legumes, logo que chegou a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor queria que ele comesse das iguarias do rei, ou seja, aquelas carnes, aqueles produtos que chamam a atenção, bebida, comida, fartura. Não, quero só legumes e água. Ele se negou a sentar na mesa do rei, porque ele não queria se contaminar. Então, a primeira coisa que o jejum e oração vai trazer para nós é a não contaminação com este mundo, não se deixar envolver por esse mundo, não ser conduzido pelo esse mundo, pelas coisas desse mundo. Deus quer que nós nos separamos para Ele, por isso que nós somos santos. Santo significa o quê, amado? Separado para Deus. Então, Paulo e Barnabé, para ir a missões, para poder viver uma vida mais em comunhão com Deus, eles decidiram que jejuando e orando, eles se separariam para Deus. É maravilhoso, amados, né? É muito bom a gente ter esta disposição, amados. E quando você estiver jejuando, você está orando, porque é melhor, você vai estar se esvaziando de si mesmo. Equinose, que eu falo, né, Filipe? Você se esvazia de si mesmo e você, o seu espírito, como Jesus diz, Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o nosso corpo, ele se anula. Nós deixamos os prazeres carnais para receber a presença do Espírito Santo de Deus. E aí, amados, vocês veem que o resultado disso, Paulo começou a viajar com Barnabé, né? E no versículo 4 do capítulo 13 do livro de Atos, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amados, enviados pelo Espírito Santo. Nós não podemos ser enviados por nossa cabeça, pela nossa intuição,
Nós não temos noção, nós temos que buscar a Deus. Amados, para você orar, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós temos que buscar o Espírito Santo para interceder por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente começa a orar falando assim, Senhor Deus, abençoa, abençoa, creio e tal, mas tem horas que a gente tem que estar, Senhor, glória a Deus, é o teu nome, Senhor. Ô Jesus, estou recebendo uma unção especial, eu sinto que tu estás comigo, Pai, eu sinto vontade de orar por tal pessoa, Pai, eu não sei o que está acontecendo com ela, toma, Senhor Deus, a vida do Edmilson, toma a vida, Senhor, da Rosa, toma a família dela, e as coisas começam, o Espírito Santo interceder, que ele sabe qual é a vida das pessoas, ele sabe o que as pessoas precisam, né? A gente está orando aqui, os nossos filhos estão andando na rua, nossos netos estão precisando de ajuda, mas Deus está ciente e vai colocar na sua boca a oração correta para que possa atender as pessoas que estão necessitadas, que estão longe de você, que você não sabe onde está. Então você tem que buscar o Espírito Santo que intercede por você, ele intervém, e a Bíblia diz em Romanos 8, 26, Paulo fala isso, né? Que o Espírito Santo intercede de tal maneira que sabe a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É ótima, é bom para você e para mim. Amém? Então aqui nós vemos no versículo 4 que eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Chegaram em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Páfos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Amados, começam a surgir oportunidades para esses homens, para que preguem a palavra de Deus, para que venham, Pai, não importa quem seja, amado, não importa quem seja. Hoje eu estava lá com o meu médico, né? O meu médico olhou para mim, falou para mim coisas assim, olha que eu estou passando uma luta com esse tratamento que não é fácil, não, meu irmão, não é fácil, eu tenho passado coisas, mas não cabe a mim dizer para vocês, eu só estou aqui glorificando a Deus. Mas ele olhou para mim e falou assim, meu Deus, você está com uma aparência ótima. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu chego, o que eu falo para o médico? Ele não é cristão nem nada. Eu falo assim, você precisa ir lá na igreja para ver. As coisas, não é só o pastor Luiz, todos lá têm aparência assim também, mas não é da enfermidade, não é da minha vida, a riqueza, não, é o Espírito Santo que formoseia o nosso rosto, que coloca a glória dele dentro de você. E você mesmo passando por lutas e dificuldades, ninguém consegue ver isso em você. Por mais a dificuldade que tenha, por mais que a luta bate na sua porta, você tem o Espírito de Deus que sobrepõe tudo isso, que traz força para você, que traz esperança, que traz graça, que traz força, que traz um amor, que traz sempre aquela palavra de verdade. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida, que o Espírito Santo esteja habitando em você, que o Espírito Santo esteja enchendo você, que a glória de Deus se manifeste de tal maneira que você possa estar fazendo como Paulo, subir até o terceiro céu e ver coisas inefáveis, andar no Espírito, andar com Jesus, né? Mas isso aqui, foi tremendo, a vida de Paulo mudou. No capítulo 14, ele já vai para outro local, né? No capítulo 14, ele já conta que ele já não está mais ali. Aqui diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Amados, quando você começa a falar pelo Espírito Santo, as pessoas começam a entender de uma forma diferente. Sabe que não é você que está falando. As pessoas, você começa a falar e as palavras soam de tal forma que as pessoas vão começar a ver Deus em você. Porque não é você que está falando, é o Espírito Santo que toma a frente
para tirar palavras da sua boca. Como está falando comigo aqui agora e usando, porque sabe que você está precisando de uma força no seu trabalho, está precisando de uma força dentro da sua família, está precisando resolver uma situação que talvez esteja embaraçosa. Ele fala assim: eu estou contigo, não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Eu abro o mar vermelho, eu faço andar sobre as águas. Eu sou o Deus de ontem, de hoje, sou o mesmo que estou na tua casa, que estou na sua vida e que vou fazer diferença. Amados, quando você jejua, você enfraquece a carne, mas o Espírito Santo, ele vai tomar a frente das nossas batalhas. Ele vai ver que nós estamos nos afastando daquilo que parece ser mais gostoso, mais prazeroso para a carne, e nós estamos nos colocando à disposição para Deus nos usar. Deus é tremendo, amados. No capítulo 16 agora, na mesma viagem missionária que Paulo está fazendo, a gente vê outra situação aqui, ó. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava o seu número. Aqui, mas surgiu a conversão do Timóteo, que depois tem a sua avó Lloyd, né? E toda a sua família, né, convertida, se tornou um discípulo de Paulo. Um homem que Paulo escreveu 2 cartas, que pastoreou igrejas tremendamente. O Espírito Santo faz isso. Ele faz ter filhos adotivos, filhos espirituais. Deus quer te dar filhos espirituais. E aqui logo depois no versículo 6 do capítulo 16, ele diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo também proíbe, às vezes, a gente em determinados lugares, porque sabe o risco que a gente vai correr. É tremendo, mas quantas vezes, às vezes você está pensando que está acontecendo um problema, ou engarrafou o trânsito, ou você se atrasou, acordou mais tarde, ou então aconteceu uma situação em que você está impedido de ir em determinado lugar. Glorifica a Deus, que vai ver que o Espírito Santo está impedindo você de você confrontar com uma situação muito ruim, de um acidente, de uma coisa pior. O Espírito Santo, ele nos conduz. Quando ele nos conduz, ele tem o direito sobre a sua vida. Ele toma a frente da sua vida, amados. Eu lembro uma vez que eu estava na barca Rio-Niterói e a barca estava tudo, aquela neblina, não estava enxergando, e a barca estava bom, só buzinando, de repente vi uma outra barca de frente. Ia bater de frente. Aí eu falei, quando eu estava ali, eu falei: Senhor, e agora? E todo mundo correu lá para trás. E o Espírito Santo falou comigo: fica aí mesmo. Eu fiquei ali no ferrinho agarrado. Amados, o que aconteceu? A barca cortava uma de frente para a outra assim, uma desviou para cá, outra desviou para lá. Pum, bateu lá atrás. Caiu um monte de gente dentro da água da Baía de Guanabara. Eu falei: Deus, misericórdia, eu ajudei tantas pessoas. Deus falou assim: você precisa ficar aí porque o teu sentimento é diferente dos outros. E tinha gente pegando aquele salva-vida, tirando dos outros, brigando por causa disso. E eu ajudando senhoras, ajudando as pessoas. Por quê, mano? O Espírito Santo faz isso, ele dá livramento. Porque ele sabe que você é filho dele, que você tem na sua mente a vontade de fazer o melhor para Deus. E o Espírito Santo faz isso com a gente, ele nos livra, né? Ele faz com que uma pessoa caia numa cova dos leões, ele faz o leão dormir, ele faz o leão dormir, ele faz você andar sobre as águas, ele faz coisas diferenciadas. E outra coisa mais importante para a gente estar encerrando logo em seguida, já são 8h26, eu vou ler aqui para vocês o versículo 7. No capítulo 16, defrotando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito Santo, no primeiro, deixou de pregar na Ásia, e o Espírito de Jesus não permitiu. Não é a mesma coisa? É sim. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Aleluia!
mas ele bota o Espírito de Jesus aqui. Lucas, que escreve isso aqui, era um homem dotado do Espírito Santo, para que nós possamos entender, para que você possa saber que o Espírito de Cristo habita em você. Por isso que você é filho de Deus igual a Jesus. Que maravilha, né? Porque o Espírito de Jesus não permitiu, porque sabia que era uma cilada, era uma situação difícil que eles iam passar. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Jesus que te tornou filho de Deus. Como assim, pastor? Aí eu vou lá em Hebreus, agora eu vou encerrar aqui em Hebreus, que eu gosto sempre desse texto para ler para vocês. Em Hebreus capítulo 3, o que está escrito lá? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Jesus Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Ou seja, o Espírito de Jesus mora em você e mora em mim. Quando a gente jejua, Jesus cresce. Que diminua eu e cresça o Senhor. Não foi isso que João Batista falou? Quando você se entrega no jejum, você mata a carne. E o Espírito de Cristo cresce em você. Os dons reaparecem. A glória de Deus se manifesta. O poder de Deus começa a surgir. Você começa a ficar mais iluminado. Você começa a ter mais fé. E Deus começa a ungir você cada vez mais para você viver uma vida melhor. Uma vida com Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe vocês. É um prazer estar com vocês sempre aqui. Segunda-feira ou quinta-feira estou sempre aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra ungida e revelada por Deus para a sua vida. Aleluia! Que Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. E temos aí sábado no evangelismo na nossa igreja, com copo com água. De noite temos um culto na casa do nosso irmão Eduardo, que vai ser uma bênção, com 15 pessoas que vão vir lá de Volta Redonda do projeto Amigos de Cristo, e vamos manifestar o poder de Deus, vamos ganhar vidas para Jesus. Não percam, né? Sábado, 9 horas lá na igreja, vai ter um café da manhã. Se chegar mais cedo, a gente vai tomar um cafezinho da manhã e 9 horas começamos a evangelizar. Amém, queridos? Não percam, porque sábado e domingo, nós estamos jejuando e orando por esse mover do Espírito Santo. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, vivendo esse momento tão maravilhoso, Pai, que é o momento de estar na Tua presença, Pai. Pai, louvo a Ti, Senhor Deus, todos os momentos pela vida de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor venha, Pai, a intervir em toda e qualquer situação contrária, Senhor Deus, para que a Tua glória se manifeste poderosamente, Pai. E que nada, absolutamente nada, venha causar dano aos Teus filhos, ó Pai. E que o Senhor, Senhor Deus, envolva não somente a eles, mas também a casa, Senhor, deles, os seus filhos, ó Pai, e toda a sua vida seja ungida e consagrada em nome de Jesus, Pai. Eu louvo a Deus. Vamos louvar a Deus. Eu quero louvar a Deus com mais um hino, para que você possa estar louvando ao Senhor para encerrar aqui, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, Jesus, cadê o hino? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vou terminar com um hino aqui, que eu gosto muito desse hino aqui. Foi um momento muito difícil, mas que Jesus está conosco. Amém? De repente... Bluetooth mode. Connect to the Bluetooth. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente da saudade
repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Já não importa o que se fez no carnaval. Por quê? Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Amém. Ora por esse casal. É o meu genro e a minha filha, Vanessa. Vinícius e Vanessa. São bênçãos de Deus na minha vida. Amém? E louvo a Deus pela vida deles. Que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Até domingo, não, até sábado. Fica na paz. Tchau, tchau, queridos.